Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa segunda-feira, 22 de agosto, agora 11h40 da manhã aqui na Espanha, no Brasil, 6h40 da manhã. Vocês vejam que aqui no gráfico semanal, a gente tava ameaçando desenhar um corpo real de candle inteiro para cima da MM200, mas houve essa rejeição. A gente chegou a ficar bastante tempo acima da MM200, ameaçamos criar um corpo real inteiro para cima, mas aí com essa corretiva a gente acabou desenhando agora um, um candle vendedor para baixo da MM200, que está no seu papel de resistência. Desde que a gente perdeu a MM200 na semana que se iniciou em 20 de junho, que a gente efetivamente desenhou um corpo real para baixo da MM200, a gente não conseguia mais se fixar acima dela e agora fatalmente desenhamos um candle para baixo. Mas a primeira tentativa normalmente é falha dentro do price action, que é o estudo do padrão comportamental dos ativos. A partir da segunda tentativa, normalmente o preço consegue atingir a faixa de justiça dele e avançar contra resistências ou suporte. No caso aqui, a gente está testando de baixo para cima essa resistência imposta pela MM200. Mas a gente não vai ficar muito tempo longe do centro gravitacional da nuvem, já que o início desse transcurso aqui por baixo desse setor mais espesso acaba sofrendo os efeitos da força gravitacional da nuvem, que vai sugar a BTC aqui para o patamar de 38, podendo bater até 40 mil numa grande onda 1, que vai ter as suas subondas, inclusive lá no patamar de 30 mil. Mas isso aqui vai ser uma pernada que pode replicar essa aqui, ó, que buscou essa congestão aqui no patamar de 30, vazou, chegamos a 17 e pouco. Agora a gente vai buscar o retorno para o centro gravitacional, vai fazer uma subonda aqui no patamar de 30 e aí buscar o patamar do centro gravitacional da nuvem no semanal. No diário, a gente segue desenhando a nossa figura triangular, em que, pese a violência dessa corretiva dessa madrugada, de domingo para segunda, fizemos a mínima em 20.890, os fundos ainda estão ascendentes. Em relação a ontem não, mas em relação ao fundo de 19 de agosto, que bateu 20.783, e nessa madrugada bateu 20.890, então de alguma maneira seguem fundos ascendentes, topos de uma maneira geral descendentes e desenhando uma cunha de uma figura triangular até perder a amplitude movimentacional e explodir em direção a essa camada congestional aqui em torno de 30 mil. Na nossa banda de VWAP mensal, a gente estava engolfando aqui, esse candle estava sendo abraçado pelo Morobuzu, e esse candle de hoje aqui está ameaçando perder a base do corpo real do nosso Morobuzu. A gente não pode desenhar um corpo real abaixo de 20.900, porque aí sim daria aso à criação de um novo Morobuzu para baixo. Mas eu creio que a gente já encontrou o ponto de inflexão dessa corretiva. De uma maneira geral aqui, a gente está desenhando uma subfigura triangular que eventualmente pode explodir em direção a VWAP mensal, que segue ali em 23.400. No gráfico das VWAPs, a nossa canaleta virtual de alta está um pouco esgarçada, porque a gente está forçando aqui a base dela, mas o fato é que também a gente segue desenhando aqui uma canaleta mais esgarçada, mas ainda é uma canaleta virtual de alta. Não é possível revogar essa figura de acumulação em direção à VWAP anual, que está ali no patamar de 29.600, 29.700, baixou um pouquinho, mais próxima de 30 mil. No intraday, a BTC foi didática, agora há pouco deu um trade bom, esgarçamos a lower, voltamos para a VWAP, basicamente quase encostamos na VWAP, agora a gente está recuando, é possível que agora ela retorne para a VWAP para encostar efetivamente na VWAP, mas ela está didática. Bate na lower, volta para a VWAP, bate na upper, volta para a VWAP, aqui esgarçou a lower, voltou para a VWAP, e na seara fática, hackers exploram o bug do dia zero dos caixas eletrônicos da General Bytes e agora a empresa exorta os usuários para que evitem o uso dos caixas ATMs da General Bytes, porque esse bug tá fazendo com que os hackers consigam transferir os recursos não para os wallets da General Bytes, mas sim para os próprios wallets BTC dos hackers.
Então fica esse aviso. Aqui na Europa tem bastante caixa eletrônico desse. Eu não uso, mas para quem usa fica esse registro. E hackers da Ronin, que supostamente teriam sido os hackers do grupo Lazarus, financiado pela Coreia do Norte, fizeram uso de mixers agora sancionados, inclusive o Tornado Cash, cujo código é aberto. Qualquer um, na verdade, pode fazer uso do código aberto do Tornado Cash. Basta fazer um deploy na Ethereum Virtual Machine. Mas o fato é que agora foi comprovado mesmo que eles fizeram uso dos últimos mixers sancionados, que são misturadores de cripto. E agora existem mixers cross-chain também, em que é possível jogar os ativos criptos de origem duvidosa num mixer e que faz jogar ativos, por exemplo, de origem duvidosa da rede Ethereum e receber em Tron, na rede Tron, ou na Solana, ou na Avax. Enfim, os protocolos cross-chain entraram na era da mixagem. E isso tudo torna o rastreamento de recursos criptos de origem duvidosa ainda mais complicado. E o fundador da Cardano, o Charles Hoskinson, fez um desabafo dizendo que ele está cansado de assumir a culpa por atrasos e falhas nos updates da Cardano. Segundo Charles Hoskinson, é bizarro que depois de tantos testes o hard fork vazio tenha falhado. Segundo ele, os devs já haviam feito uma série de testes e o bug, que foi catastrófico e acabou obrigando os desenvolvedores a reverterem o update, agora teria sido remediado, né, consertado. Vamos ver se a próxima tentativa do update vazio funciona. E o Charles Hoskinson fez uma live desabafando. Mas enfim, isso faz parte. A Ethereum promoveu mais de 20 delays da fusão dos dois consensos. Agora está programado para 15 de setembro, mas nada garante que eles anunciem um novo delay. Inclusive a Ethereum corrigiu bastante. Vamos ver se não tem relação com algum problema na atualização da Ethereum Merge, né? Que vai ser a fusão dos dois consensos. Na verdade, a Ethereum Merge só vai surgir depois da fusão e depois da implementação da Difficulty Bomb, da bomba de dificuldade, que vai desestimular a mineração via Proof of Work, deixando basicamente a mineração por Proof of Stake. E as autoridades russas continuam investigando o ataque que matou a Daria Dugina, de 29 anos, a filha do guru, do mentor filosófico do regime de Vladimir Putin, o Alexander Dugin. E as autoridades militares ucranianas afirmaram que não possuem nenhuma relação com essa explosão desse carro-bomba. A Ucrânia certamente não teve nada a ver com essa explosão e nem faz parte dos seus métodos. Ou seja, está tudo sob investigação. Os peritos russos estão tentando identificar a origem do artefato que matou a Daria Dugina, de apenas 29 anos, e que parece ter deixado o regime no Kremlin enfurecido. E a China dispara os seus gastos com commodities energéticas russas. Desde o início do conflito russo-ucraniano, a China já torrou 35 bilhões de dólares com compra de petróleo, gás natural e carvão. É essa dicotomia planetária a qual eu venho me referindo, que tá dividindo o mundo em dois. E isso está aqui numa reportagem muito interessante da Zero Hedge, dizendo que o mundo sim está se dividindo em dois e que o Vladimir Putin está avançando materialmente nos seus objetivos geopolíticos. E agora ele aguarda calmamente a chegada do inverno europeu para subjugar ainda mais a União Europeia aos interesses dessa Rússia eurasiana que ele está criando. Ele está criando um verdadeiro corredor de circulação de riqueza e commodities energéticas como um todo, entre Índia, China e Rússia. E muitos analistas agora
ficam buscando as bases filosóficas da teoria eurasiana, né, que sustenta que o comando planetário viria de um Estado-nação da Eurásia, no sentido de que o comando da mais vasta extensão territorial do planeta, já que a Rússia ela está dentro da Europa e ao mesmo tempo está a 60 quilômetros do Japão, ou seja, é uma extensão territorial absolutamente bizarra, o comando dessa vasta extensão de terra, que tem origens lá em Gengis Khan e que foi assumida pelos povos eslavos, os russos, através de Ivan o Terrível, os teóricos dão conta de que governar essa vasta extensão territorial significa sim comandar os desígnios do planeta, em que pese a hegemonia norte-americana ter dado sinais de enfraquecimento nos últimos anos, o fato é que é inegável que comandar toda essa extensão territorial e toda essa capacidade bizarra de produção de commodities energéticas, principalmente, lembrando que a Rússia não produz só petróleo, não produz só gás natural, madeira. A Rússia produz uma infinidade de outras commodities, alumínio, enfim, é bizarra a extensão da produção de commodities pela Rússia. O fato é que o que o Vladimir Putin está tentando fazer não é só ameaçar a hegemonia norte-americana, mas sim criar um mundo dicotômico e dividido absolutamente em dois, exatamente como preconiza o pai dessa Daria Dugina, que acabou falecendo nesse atentado. Tá bom, pessoal? O mundo tá virado num barril de pólvora. A BTC segue desenhando uma grande figura triangular de acumulação que provavelmente vai redundar numa explosão ascendente para buscar 30 mil dólares numa subonda que na verdade integra uma grande onda 1 em direção à nuvem aqui no gráfico semanal. Na verdade, isso aqui vai ser uma grande onda 1 com 3 subondas, né? Uma subonda até 30 mil, uma subonda 2, que vai fazer ela recuar um pouco abaixo de 30, e depois uma subonda 3, que vai levá-la para esse patamar congestional aqui. Na minha leitura, é essa a movimentação que a BTC está fazendo. A primeira tentativa de superar a MM200 falhou, mas no price action, a partir da segunda tentativa, isso fica mais factível. Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Shiba Inu, vou fazer END, que tem muita gente pedindo, e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.